Olá, pessoal. Este vídeo corresponde à avaliação parcial da disciplina de Literatura Brasileira 3, ministrada pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza, da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Eu sou Caleb Dantas, aluno da turma de Letras 2016, e vou apresentar, em forma de estudo comparado, a leitura e a interpretação do personagem, bem como do tema Formas de Trabalho, Emprego e trabalho nos romances O 15, de Raquel de Queiroz, e Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Vamos lá ao slide. Vamos aqui. Bem, a justificativa que eu encontrei para esse trabalho, essa apresentação, foi totalmente particular, pelo fato da descoberta através da leitura das obras e me identificar com o ocorrido, a saber que familiares meus fazem parte dessa história, pois mesmo enquanto criança no Nordeste fugiram da seca para sobreviver. A leitura dos dois romances me fez refletir e admirar sobre temas históricos ainda bem atuais, como a seca no Nordeste e a escravidão, por exemplo. A gente sabe que essa seca no Nordeste ela pode não estar tão grave, né, como no tempo que Raquel de Queiroz nos descreveu. Porém, atualmente, as coisas não estão tão bem quanto elas parecem ser. Um pouco da biografia de Raquel de Queiroz. Ela nasceu no Ceará, na cidade de Fortaleza, em 1910. Foi jornalista, romancista, cronista, teatróloga e tradutora, tendo feito dezenas de traduções literárias. Foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de número 5, na seção de Cândido Mota Filho, em 4 de novembro de 1977. Itamar Vieira Júnior nasceu na Bahia, em Salvador, em 1979. Ele é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Na mesma instituição de ensino superior, concluiu a tese de doutorado nas áreas de estudo étnicos e africanos. Seu romance Torturado, que é esse que a gente vai falar, publicado em 2018, conquistou o prêmio em Portugal, prêmio Leia, concedido por unanimidade. Não sei por que a unanimidade saiu aqui, mas é unanimidade. Tem até umas anotações aqui que no Brasil ele foi sucesso de vendas, ganhou o prêmio Jabuti e Oceano. Estou seguindo. Falar um pouco sobre o romance O 15. Esse romance ele relata a seca, né, em 1915, por isso o nome 15, que a seca nada mais era do que a ausência de chuva, e a chuva automaticamente fazia com que todas as outras coisas entrassem em declínio, né? Plantações, criações de gado. E havia o abandono de onde se morava, né, para não morrer de fome, porque acabava tudo. Os animais morriam, as plantações não existiam mais, plantações de mínimas para que o animal possa se alimentar não existia. Aí acontecia que acabava tudo e as pessoas que estavam ali ou migravam para lugares melhores ou morriam. Os animais comiam os animais ou vendiam e eles iam migrando para lugares melhores, né? Inclusive por todo o Brasil, dependendo da condição financeira. Quem tinha dinheiro, vendia seus animais, adquiria uma certa quantia, conseguia dinheiro das passagens para ir arriscar a vida em outros lugares do Brasil, como São Paulo, como a gente vê até matérias atuais, né, existia, se eu não me engano, um episódio na TV de Volta para Minha Terra, que nada mais era do que o cidadão saía do Nordeste procurando condições melhores em outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, e essas condições melhores não chegava, né? Automaticamente passava a ver em condições piores e não tinha como voltar. Aí isso aconteceu e acontece, entendeu? É um assunto recorrente
e bem atual, e as pessoas que não tinham dinheiro iam mesmo de animais ou mesmo a pés, entendeu? E, inclusive, eu já ouvi meu pai falar sobre isso, que ele é do Piauí, eles saíram do Piauí, ele ainda criança, a pé. Naquele tempo, as distâncias não eram assim, por eles, calculado por quilômetros, era criado por dias de viagem. Eu ouço sempre meu pai falar, do Piauí, onde eu nasci, a gente foi para o Maranhão, foi 3 dias de viagem, foi tantos dias de viagem. A minha mãe foi uma situação parecida, ela é da Paraíba, só que como meu avô tinha condições financeiras melhores, foram mesmo de viagem de transporte. E fui para o Maranhão, e Maranhão, por ser uma divisas, né, da Amazônia, ali, do Pará com o Nordeste, com o Ceará, ou seja, não é tão seca, mas também não é tão bom como deveria ser, mas acabaram que sobreviveram e deu certo, né? Não, pelo menos não morreu de tudo, os males que a seca causa. As pessoas que não queriam abandonar seu estado, por exemplo, o Ceará, iam para Fortaleza, onde havia, narrado no livro, os campos de concentração, né? Essa palavra, campo de concentração, a gente ouve, a gente lê e fica assim, meio que pasmado, né? A gente acaba lembrando da Segunda Guerra Mundial. E essa palavra não soa bem, né? Campo de concentração era um lugar lá em Fortaleza que as pessoas eram colocadas lá, era um lugar vigiado por soldados, e o governo tinha um plano, né? Plano entre aspas, de alimentar aquelas pessoas e cuidar. E, enfim, era uma solução para aquilo que acontecia, né? Solução entre aspas. No decorrer do livro, eu não vou falar tanto sobre o livro, eu desejo que vocês leiam o livro, é um livro muito bom, muito interessante, um livro magnífico. E no final volta a chover e as pessoas voltam para suas residências, para seus lugares, né? Essa atualidade, eu coloquei aqui atualidade, um ponto de interrogação, essa atualidade a gente pode trazer hoje, né? Existem muitos pontos no Nordeste que não há seca de água, mas porque algumas coisas melhoraram, mas a seca de, vou usar uma seca entre aspas, uma metáfora para dizer a necessidade que essas pessoas têm de alimentação, de educação, saneamento, itens básicos, né, para que a pessoa possa viver, ter saúde e bem-estar. Que a gente vê isso hoje na atualidade devido ao abandono, na minha opinião, abandono político, porque apesar do Brasil ser muito grande, se houvesse uma política pública direcionada a essas pessoas para tratar esses problemas na fonte, eles não existiriam. Prosseguindo. O Torturado, de Itamavira Júnior, um romance, ele fala do lugar, né, onde aconteceu. A gente tem descrito no romance, no interior da Bahia, proximidade ali da Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, por que Diamantina? Porque anteriormente foi um garimpo de diamantes, e por isso que ganhou esse nome, Chapada Diamantina. E a gente vê no contexto ali dos escritos que ocorreu posteriormente esse garimpo, que no próprio livro fala sobre como eram as condições de trabalho daquelas pessoas ali. E os personagens principais aqui de Bibiana e Belonise, filha de Zeca Chapéu Grande, São Luciano. Essas duas meninas, Bibiana e Belonise, elas acham uma faca enrolada no início, né? Elas acham uma faca enrolada em um pano dentro da mala da avó, e as duas acabam sofrendo um acidente doméstico, né? Que isso é um tema atual, né? A criança ficar só, ela acaba
principalmente se tratando de manipulação de pérfaro cortante, né, arma branca, não é legal. E é uma tragédia que acontece, né? Elas brincando ali, uma coloca na boca da outra e, enfim, acontece um acidente que uma decepa a língua da outra e a outra se machuca também. É levado para o hospital. Não vou dar muitos detalhes, desejo que vocês leiam também esse livro, é fenomenal. E o Zeca Chapéu Grande é um cidadão, ele não é o gerente assim da fazenda, ele é assim, tipo um encarregado, um cara que a gente tempos atrás a gente chamava assim como gato. Eu não sei se é conhecedor desse nome pessoal. O gato nada mais era aquela pessoa aliciadora que arranjava os trabalhadores e levava para as fazendas, para os lugares e com promessas X, Y, e muitas das vezes aquelas promessas não eram cumpridas, né? Zeca Chapéu Grande, ele era um cara que adquiriam trabalhadores, mas ele não tinha assim um nível de superioridade, porque ele trabalhava junto com todo mundo e ele era assim um líder espiritual assim do pessoal. Eles no livro é claro que eles são negros, uma comunidade quilombola, e ele praticava a religião lá de matriz africana, com o nome Jaré. E ele era assim um curandeiro, curandeiro é o cidadão que criança passa mal, leva lá para fazer uma reza, fazer um chá, uma garrafada. Eu lembro que tem um cantor aqui no Brasil, cantores, né, que são devotos a algo do tipo com o Zeca Pagodinho. Eu já vi dando entrevista que ele fala que era criança e quando adoecia não ia no médico, ia no benzedor lá, pegava uma folha lá e benzia uma religião, né? Uma crença, uma fé. E esse Zeca Chapéu Grande era um cidadão, basicamente, com essas atribuições, né? Havia as festas de Jaré, e ele incorporava divindades, e aquelas divindades, segundo o livro, ajudavam as pessoas, curavam as pessoas, faziam. E era um culto, né? Além de ser assim, uma festividade, um encontro das pessoas, ainda era benéfico haver o culto à divindade, aquelas entidades apossavam-se do corpo dele e aquilo ali ajudava as pessoas em determinadas necessidades que elas tinham. As condições de vida na fazenda, eu coloquei aqui o item, apesar de serem livres, livres entre aspas, errei aqui, senão não é trabalhão, trabalhavam. Eu errei legal isso não. Mas, enfim, apesar de serem livres, eles trabalhavam como se escravos fossem, que é uma escravidão moderna, entre aspas, né? A gente pode ver que hoje ainda existe, sim, essa escravidão, de uma forma assim mais manipulada, mais polida. Lá a casa deles era de barro porque não podiam criar um vínculo fixo nos terrenos, porque a fazenda era de alguém que vinha de vez em quando, não vinha o tempo todo, quem cuidava era o gerente. Eles trabalhavam simplesmente por ter o direito ali à vida, à moradia. Se eles tivessem que comer, eles mesmos tinham que plantar as lavouras deles lá nos quintais, e as mulheres e os filhos eram integralmente trabalhadores daquelas lavouras. Eles, nos finais de semana, não tinham folga, tinham que trabalhar para aquelas lavouras para comer, e era uma vida assim, em prol do trabalho, exclusivamente para a sobrevivência. A gente vê hoje as leis trabalhistas, né, elas falam de saúde, segurança, bem-estar, e a gente vê que a realidade do livro fala totalmente o contrário de tudo isso. Porém, esse tema é um tema atual até hoje. As autoridades trabalhistas, juntamente com apoio de autoridades policiais, fazem diversas diligências com denúncias, ou mesmo
inspeções rotineiras, e eu até hoje é encontrado. Trabalho, hoje o nome fala de trabalho análogo à escravidão, mas, na minha opinião, nada mais é do que a mesma escravidão que existiu antes da libertação da escravatura, né? Que a gente vê que libertou na caneta, no papel, porém, na prática, as coisas dificultaram. É um assunto à parte, né, sobre a escravidão. Mas o que eu quero dizer aqui é que a escravidão relatada ali no livro Torto Arado, ela é vivenciada até hoje. Mudou, como juristamente a palavra, o modus operandi, né? Porém, ela continua, o trabalho análogo à escravidão. Deixa eu prosseguindo aqui. Sobre o personagem, né? Uma citação aqui para falar do personagem aqui, com base aqui, o personagem de ficção de Antônio Cândido, uma citação aqui na página 39, fala o seguinte: a personagem vive o enredo e as ideias e os torna vivos. A gente pode ver que os personagens ali, tanto do 15 quanto do Parado, a gente tem que é vivo, né? A gente acaba até incorporando aquelas pessoas, e eu particularmente me senti ali um homem, uma mulher, uma criança, alguém que estava ali presente naquilo, né? Uma coisa que tornou assim bem vivo, na minha opinião. Outra citação aqui na página 40. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de revelação entre o ser vivo e o fictício, manifestado através da personagem, que é a concretização deste. Os dois romances, né, eles se baseiam assim é algo assim que a gente vê que existe a parte mesmo, a concretização, né, que a gente sabe que as coisas existiram e que as coisas existem até hoje, apesar de algumas mudanças, leves mudanças, mas a gente vê que muita coisa é fictícia, né? Beleza, fictícia, porém, ao mesmo tempo concreta, por aquilo ter realmente existido, com outros personagens, com outras pessoas, com outros seres, né? E hoje é também vivido por outros personagens, outras pessoas, outros seres. Tempos diferentes, porém, as mesmas ações. Estou seguindo aqui. Uma citação do 15 aqui na página 51, diz o seguinte: já sabia Conceição que Chico Bento havia retirado. Vicente, da derradeira vez, contara a venda do gado dele e o caso das passagens. E a moça, todos os dias, na confusão de gente que ia chegando ao campo, procurava descobrir aquelas caras conhecidas que deviam vir bem chupadas e bem negras, provavelmente irreconhecíveis, com sua casca grossa de sujeira. Aqui fala do campo, né? As pessoas que iam chegando ao campo era o campo de concentração, né? O campo de verdes, de verdes pastos, né? De coisas boas, né? É o campo de concentração que ficava em Fortaleza. E eu achei assim muito impactante muitas partes do livro, né? Mas aqui fala aqui que devia vir bem chupadas, né? Aquelas caras conhecidas que iam ser bem chupadas, ou seja, chupada que quer dizer que estavam magras, né? Magras de tanto passar fome nessas cidades. E bem negras devido ao sol, né? Um sol escaldante, fazia com que aquelas pessoas escurecessem a cor da pele, trazer na nossa realidade hoje um câncer de pele, coisas que podem acontecer com a exposição à luz solar, né? Que é a radiação não ionizante, não tem uso. E provavelmente reconhecíveis, né? Porque aquilo ali tudo desfigurava a pessoa, né? Com sua casca grossa de sujeira, ou seja, não tinha água para beber, imagine para higienização mínima, né? A básica. Continuando.
Duas citações aqui do Torturado. Gente que perseguia a fortuna. Aqui é uma citação relacionada ao garimpo de diamante que tinha, né, na Chapada Diamantina, ali nas proximidades do cenário Torturado. Gente que perseguia a fortuna, que dormia e acordava desejando a aventura, mas que se frustrava depois de tempos prolongados de trabalho fatigante, quebrando rochas, lavando cascalho, sem que o brilho da pedra pudesse tocar de forma ínfima o seu horizonte. Através desse parágrafo aqui, a gente imagina, né, as condições de trabalho daquelas pessoas ali. Será que essas pessoas recebiam pagamento pelo seu trabalho? Será se as normas da CLT eram cumpridas, as jornadas de trabalho, o descanso, se recebiam salário? Entendeu? Eu nem vou dizer a palavra provavelmente não, mas com certeza não. Nesse tempo, as coisas não eram assim. Se hoje muitas coisas não estão como deveria ser, imagine naquele tempo. Uma outra citação aqui na página 35. O gerente queria trazer muita gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho. Isso daqui eram os requisitos principais, né? Que deveria estar no currículo do trabalhador. Nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Ou seja, isso daqui a gente já imagina, né? Como seria o trabalho, a condição de trabalho daquele cidadão. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Durante a leitura do livro, a gente vê que aquelas casas de barro, né, que, se eu não me engano, a gente chama casas de pau a pique, elas são temporárias, elas têm um tempo assim de degradação. Com o tempo elas vão deteriorando e ficavam em condições inadequadas de moradia. E o que eles faziam? Eles iam e construía, né, outra casa, do mesmo modo, de barro. Aquela antiga, a chuva levava, o vento levava, era derrubada, e inclusive no final, quase no final do romance, a gente vê que o genitor ali, né, estava preocupado em construir uma casa para eles, que ele já sentia que ele teria pouco tempo, né, de vida, e estava preocupado com eu não vou dizer o conforto, né, que é uma palavra forte, mas ele estava preocupado com o teto, né, com a sua família. E é uma condição que, através desses poucas citações aqui, a gente chega a imaginar que era tudo aquilo. Próximo slide. Forma de trabalho, emprego, trabalho. Aqui eu utilizei a citação do artigo 149, né? Do Código Penal brasileiro. E deixa eu ver se é esse mesmo, que eu posso ter confundido, que é Código Penal brasileiro, realmente. Porque são muitos códigos, né? A gente acaba... Cadê? Só perdi o trem aqui. Ah, tá aqui. Artigo 149. Ele fala o seguinte: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submeter-la a trabalho em condições análogas à escravidão. Aqui é citado análogo à escravidão, porque a escravidão no Brasil não existe, né? Aí a gente não pode dizer que está tendo escravidão no Brasil, e sim trabalho análogo à escravidão. Submeter-la a qualquer tipo de servidão, deixa eu comentar no final, adoção ilegal ou exploração sexual, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Eu desejo, no final tem a biografia, eu desejo que as pessoas consultem esse artigo, que ele tem bem mais coisas que sim, agravantes, né? Se o cidadão que fazer
praticar esses crimes aqui, for funcionário público, agravar-se-á sua pena, tem diversas tratativas, né, desse artigo aqui. Aqui é simplesmente um pedacinho que eu coloquei. A gente vê que tudo que fala nesse artigo aqui são temas que até hoje existem e que foi tratado em Torto Arado. O que eu achei interessante desse livro, desse romance, é que é um tema atual e que a gente não consegue se identificar exatamente quando aconteceu. A gente lê, faz uma análise e parece que é antigo, mas ao mesmo tempo parece que é atual. É uma forma assim. Já o romance O 15, a gente sabe que foi a seca que aconteceu em 1915, eu assisti uma entrevista lá com a Raquel de Queiroz, e ela fala da seca de 1915, que ela tinha só 5 anos, mas a de 1919 ela estava mais assim, percebeu mais a seca, né? E a gente vê que isso tem uma data, né? Já o Torto Arado, a gente não consegue identificar exatamente a data, e porque são temas muito atuais, são coisas assim muito vigentes, e isso tudo deve ser analisado. Eu recomendo que leiam os 2 livros, são de excelente, fácil leitura, e muito tranquilo, muito fenomenal. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Conclusão. A conclusão foi que eu até comentei aqui, né? O 15, um romance escrito por Raquel de Queiroz, fala sobre a seca no Nordeste brasileiro. Torto Arado, de Tamaveira Júnior, fala sobre condições de comunidades quilombolas ali na região da sertão da Bahia, proximidade de Chapada Diamantina, e que ambos a gente resume, resumo uma palavra chamada sofrimento. Um sofrimento por causa da natureza, condições que o lugar, o ambiente fez com que acontecesse, como a seca, e o outro, condições subhumanas causado exclusivamente por humanos, ou seja, o cidadão dono da terra, ele usa a mão de obra escrava para obter lucros, para obter riqueza, e essas pessoas a quais trabalhavam obtinham somente a vida, porque o que eles comiam, eles cultivavam. Sem falar que o que eles cultivavam ainda tinha a parcela do dono da fazenda. Ia lá o gerente, o filho do dono, ia lá e levava tantos por cento lá, tantos por cento a gente imagina, né? Mas na verdade chegavam lá e levavam o que eles queriam. Ah, tem 20 abóbora, eu vou levar 20 aqui, vocês comem aí as que nascerem depois. Ou seja, essas pessoas tinham somente a vida que, como diz o ditado, né? A vida que Deus dá. Alimentação, condição de saúde, tudo era precário. Uma verdadeira escravidão. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham despertado interesse pela leitura dos 2 romances. E eu tive um pouco de dificuldade para escrever tudo isso. Estou meio que enferrujado. Eu sou da turma 2016, caí de paraquedas na turma aí de 2018. E estou na luta aí para a gente acompanhar. Eu espero que eu mantenha na turma aí. Eu gostei muito de todos aí. E o último slide aqui trata da biografia. A biografia é pesquisada no sítio aí, a biografia de Raquel de Queiroz, a biografia de Tamaveira Júnior, e também tem aí a referência dos livros, né? Torto Arado, o 15, a citação que eu fiz aí está no Código Penal Brasileiro, tá aí o link. Espero que vocês consultem lá o artigo 149, que tem bem mais coisas do que eu falei. E também o livro Personagens da Ficção, que eu usei como base, de Antônio Cândido. É isso aí, pessoal. Obrigado. Foi uma satisfação grande ter
conversado um pouco para todos vocês.